Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do cumprimento de sentença e fundamentalmente hoje nós vamos dar início ao procedimento que é o cumprimento definitivo de obrigação de pagar de sentença. Portanto, nós vamos falar de qual é a sistemática de execução de sentença que traga uma obrigação de pagar coisa, ou seja, a obrigação é aquela que o procedimento é aquele que se desenvolverá dando ao credor a possibilidade de buscar atos expropriatórios em relação ao patrimônio do devedor. Já o que ele busca não é um fazer, não é uma coisa, mas, portanto, o dinheiro suficiente a ser pago, o que pode vir, portanto, através de várias modalidades de expropriação. Então, nós estamos falando desse tipo de cumprimento de sentença em que o credor tem nas suas mãos uma sentença já transitada em julgado que condena o executado a pagar a ele uma determinada quantia, ou originalmente porque essa quantia foi o próprio objeto da sentença, ou porque foi fruto de conversão de uma obrigação de fazer, eventualmente em uma obrigação de pagar. Nós vamos inverter um pouco a ordem utilizada pelo Código de Processo Civil, que ele primeiro tratou do cumprimento provisório e depois do cumprimento definitivo. Como a estrutura do procedimento é basicamente a mesma, então vamos falar do mais completo, o cumprimento definitivo, e depois fica mais fácil para estudar o cumprimento provisório. Nós estamos então a partir do artigo 523, que trata desse cumprimento de sentença. Então, o que temos em mãos é uma sentença transitada em julgado que permite ao credor buscar do réu, do executado, a quantia suficiente para que aquela prestação inadimplida seja compulsoriamente cumprida através de atos de expropriação. Portanto, busca de patrimônio do executado para fazer o pagamento ao próprio credor. Em relação à iniciativa, o artigo 523, o 513, parágrafo 1º já dizia isso, e o 523 reforça essa ideia. Qual é? Não há cumprimento de obrigação de pagar de ofício. O cumprimento de sentença de obrigação de pagar é necessariamente um requerimento do credor. Sempre se inicia por requerimento do credor. É exatamente isso que diz o 523. No caso de condenação em quantia certa ou fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente. Portanto, uma nomenclatura, gente, mesmo que a gente tenha mudado de execução de sentença para cumprimento de sentença, a nomenclatura exequente e executado permanece na legislação. Então, a iniciativa será sempre do credor. E o credor fará, portanto, a apresentação de uma petição, nos termos do artigo 524, que ela preenche, esse artigo 524 ele determina os requisitos formais. Portanto, tem que ter lá o nome completo, o valor, o índice, os juros, o termo inicial da prestação, mas fundamentalmente dizer que é uma petição simples. Ou seja, não é propriamente uma petição inicial. Ela é feita como um incidente do próprio processo principal, sem distribuição, sem recolhimento de custas. Uma petição, portanto, apenas que se, baseando na sentença transitada em julgado, apresenta para o juiz um devedor e o valor. Essa petição deve ser instruída com a memória de cálculo. É importante que tenha, portanto, esse acompanhamento que é o valor a ser executado e também o planilhamento disso. Apresentado essa petição, estando, portanto, na visão do juiz, formalmente correta essa petição, diz o mesmo artigo 523 na parte final, que o executado será intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas se houver. Portanto, o executado, a partir da apresentação dessa petição, e estando a petição absolutamente em termos, portanto, perfeitamente adequada ao que determina o 524, o executado será intimado. Nós já vimos na aula passada que ele será intimado provavelmente pelo advogado que continua sendo seu advogado na fase de cumprimento, ou eventualmente por edital, se ele é revel porque foi citado lá no procedimento de conhecimento, ele foi citado dessa forma, ou porque tinha advogado público, ou porque passou mais de um ano, e nesses casos todos, então ele será intimado pessoalmente. Portanto, sendo intimado da forma que for, ele terá 15 dias para fazer o pagamento desse débito. Portanto, esse executado, ele pode optar por um caminho simples,
que é o pagamento desse valor apresentado pelo exequente, e, portanto, liquida a obrigação, extinguindo a execução, pagando o valor apresentado pelo próprio credor. A segunda opção dele é em não pagar. O não pagamento do débito no prazo de 15 dias, ou seja, nesse primeiro prazo de 15 dias, acarreta contra o executado algumas consequências pecuniárias. A primeira delas, a esse valor cobrado pelo exequente se acresce 10% de multa e 10% de honorários. Portanto, além daquele valor, o não pagamento no prazo de 15 dias traz para o executado mais ônus. Acrescentaremos a esse valor original cobrado no cumprimento 10% de custas, 10% de multa e 10% de honorários. Portanto, nós temos um aumento significativo do valor. Além disso, dá-se início aos atos executórios, ou seja, ele passa a sofrer toda a incidência dos atos de execução. Portanto, busca de valores, bloqueio de valores, penhora de bens e assim por diante. Esse artigo 524, ele traz algumas informações que eu vou só tocar no assunto, mas ela é muito impraticável, que é a seguinte. Se porventura o juiz perceber que há nesse valor apresentado na petição inicial do cumprimento excesso de cobrança, excesso de execução, o juiz, portanto, dará início a um procedimento de aferição desse valor. Eu digo que é impraticável porque é muito pouco provável que o juiz consiga determinar excesso de execução sem que o executado lhe traga alguma informação que gere essa dúvida sobre o valor executado. De qualquer forma, a lei prevê que o próprio juiz de ofício pode eventualmente duvidar do valor apresentado e ele próprio juiz determinar uma apuração através do seu contador judicial. Mas normalmente esse excesso de execução é matéria a ser apresentada pelo executado na sua impugnação. Uma outra observação importante que está no 526, porque a gente está falando de cumprimento forçado de uma obrigação, mas não podemos esquecer, e o artigo 526 diz isso claramente, que o próprio réu condenado, ou o próprio devedor, né, eu falo réu, mas não necessariamente é o réu no processo de conhecimento, o devedor, o executado, ele pode se antecipar ao início do cumprimento de sentença e ele próprio vir a juízo e depositar o valor que ele, devedor, entende devido, como se fosse uma execução inversa. Ele, portanto, se antecipa ao credor e apresenta o valor do débito. O credor, então, vai ter 5 dias para dizer se concorda com esse valor depositado e a execução é extinta, ou ele vai discordar e nós vamos ter um contraditório para aferir. Se esse valor depositado não foi o suficiente, então sobre esse valor saldo não depositado incide os 10% de multa e os 10% de honorários. E aí o processo continua. Então há uma possibilidade de um cumprimento espontâneo do devedor se antecipando ao próprio credor. Não pago, portanto, o valor nos 15 dias, nós temos 3 consequências básicas. O acréscimo de 10% de multa, o acréscimo de 10% de honorários e o início do processo executivo propriamente dito, dos atos expropriatórios. Entretanto, o executado tem uma outra alternativa. Se ele próprio executado tiver algum argumento de defesa, ele pode, nos termos do artigo 525, ao final desses 15 dias para pagamento, ele pode apresentar a sua impugnação. Ou seja, são 2 prazos distintos. Apresentado o cumprimento de sentença, o executado é intimado a pagar em 15 dias. Se ele tiver alguma defesa contra a obrigação, contra o título, ele pode apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença. O prazo da impugnação só começa quando termina o prazo para pagamento. Então, a rigor, o dies a quo do prazo de impugnação se dá ao final dos 15 dias de pagamento. Então, o 525 diz, transcorrido o prazo previsto no 523, portanto, aqueles 15 dias para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora, portanto, a impugnação não tem nenhuma vinculação com penhora, não tem condição, ela pode ser apresentada ao final do prazo de pagamento sem nenhum tipo de caução
e não é uma ação. A impugnação é apenas uma petição apresentada dentro do próprio cumprimento de sentença. A impugnação, ela tem algumas matérias que são trazidas pelo parágrafo 1º. Portanto, o parágrafo 1º do artigo 525, ele determina uma série, um rol de matérias de defesa. A gente primeiro podia dizer o seguinte: primeira coisa, é óbvio que o executado não pode trazer na sua defesa via impugnação matérias que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento. Afinal, temos coisa julgada. Há um processo de conhecimento julgado e que formou coisa julgada formal e material. Então aquelas matérias precluíram. Salvo eventualmente algumas que podem ensejar a nulidade do próprio processo de conhecimento. Essas conhecidas de ofício ou alegáveis em qualquer tempo, ou mesmo por ação rescisória, essas continuam sendo matérias que eventualmente não morrem pelo trânsito em julgado, porque há ainda um tempo de ação rescisória, há matérias que devem ser reconhecidas de ofício em qualquer tempo. Então, via de regra, na impugnação nós traremos questões relativas ao título, à obrigação, à inexigibilidade da obrigação, à inexecutoriedade do título, mas jamais matérias que deveriam ter sido alegadas na fase de conhecimento. Então diz o parágrafo 1º que o executado poderá alegar falta ou nulidade de citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Ou seja, é um defeito na citação do processo de conhecimento, o que aliás o torna nulo. O executado está dizendo na sua impugnação que não foi citado no processo de conhecimento e, portanto, lá a revelia se impôs pela falha na citação. Há um defeito na citação que inviabiliza o próprio processo de conhecimento. Portanto, é óbvio que agora que ele se conhece devedor, aliás, agora ele se conheceu réu de uma ação em que ele sequer foi citado. Essa nulidade é gravíssima e deve, de fato, ser uma matéria que se possa alegar na fase de cumprimento em impugnação. Ilegitimidade de parte, atenção, ilegitimidade de parte aqui não é ilegitimidade de parte no processo de conhecimento, aquele acabou. A defesa à ilegitimidade já poderia ter sido apresentada no processo de conhecimento e, não tendo sido apresentado, operou-se a coisa julgada em relação a ela. É matéria preclusa. Lembra que a coisa julgada atinge o que foi alegado e o que poderia ter sido alegado e não foi. A ilegitimidade que trata o inciso 2 é a ilegitimidade no processo de execução. Vou dar um exemplo. A sentença fez coisa julgada entre A e B e no cumprimento de sentença eu estou intimando C para pagar, sem desconsiderar a personalidade jurídica, sem fazer procedimento de solidariedade. Portanto, eu estou entendendo que alguém é devedor sem que ele conste do título. A ilegitimidade, portanto, é essa. 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Por exemplo, a dívida não, a obrigação depende de uma condição. A prestação precisa de um termo. Portanto, eu posso apresentar um argumento de inexequibilidade em razão de algum evento, condição ou termo. Há também em relação a isso uma observação importante que está no parágrafo 12 e 13, que é o seguinte: na impugnação eu também posso apresentar como matéria de defesa uma inexigibilidade diante de que o título que está se executando se formou a partir de uma lei julgada inconstitucional pelo Supremo em decisão vinculante antes do trânsito julgado dessa sentença que eu estou executando. Ou seja, no processo de conhecimento, quando a sentença foi dada, já havia uma decisão do Supremo reconhecendo a inconstitucionalidade da lei que se criou o título executivo a partir da sentença. Por quê? Porque se este reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo da lei foi depois do trânsito em julgado, aí o executado vai ter que primeiro promover uma ação rescisória, para depois, em face do julgamento de procedência da ação rescisória, vir aqui e alegar a ausência de exigibilidade. Então, se o reconhecimento da inconstitucionalidade do Supremo foi antes do título se formar, é matéria de impugnação. Se o reconhecimento da inconstitucionalidade foi depois do título se formar, aí é matéria de ação rescisória. Penhora incorreta, óbvio, ou avaliação incorreta. Isso não dificilmente vai ser na impugnação, né, gente? Porque muito provavelmente esses atos são posteriores ao prazo da impugnação. Portanto, por meio de petição, incorreção da penhora, há fatos supervenientes, incorreção da avaliação e qualquer problema que aconteça pós prazo de impugnação é por mera petição que deve ser alegada.
Excesso de execução. Portanto, eu posso alegar que o que está se cobrando é mais do que o título dá ao credor. Eu tenho que necessariamente, nesse caso, apresentar uma memória de cálculo que justifique esse excesso. E tenho que dizer qual é o valor correto. Nesse caso, se eu não apresentar a memória de cálculo, esta minha alegação será rejeitada liminarmente. E, portanto, se for a única da impugnação, a própria impugnação vai ser rejeitada liminarmente. Incompetência absoluta ou relativa, eu farei através de alegação na própria impugnação. Incompetência absoluta do cumprimento de sentença, gente. E não do processo de conhecimento. Esse já acabou. Qualquer causa modificativa, extintiva da obrigação, portanto, matérias em geral que possam atrapalhar o crédito do credor. E impedimento e suspeição eu farei, portanto, através dos mecanismos formais de impedimento, ou seja, aquela petiçãozinha de exceção de impedimento, de exceção de suspeição, no modo exatamente como se faz em qualquer processo de conhecimento. Se a impugnação for rejeitada, continuamos, portanto, o processo de execução e não há nenhuma cobrança de honorários em relação ao executado que apresentou a impugnação. Se a impugnação for acolhida, a gente condena o exequente a 10%, aos honorários de 10% a 20%, por conta dessa cobrança que não se julgou agora procedente, porque a impugnação foi acolhida. Tá bom, gente? Um abraço.